Bem-vindo, Domingos Lobo, à segunda edição da Festa em Linha dos Livros Desalinhados. É um prazer estar aqui em conversa contigo sobre o mais recente livro que Página a Página publicou, sobre origens e derivações do neorrealismo. Do neorrealismo. Exatamente. Percursos de leitura, que aliás nos diz logo que é uma antologia de textos que nos propõe uma viagem através de vários outros textos. É um texto de crítica literária, é uma antologia de textos de crítica literária e é um volume que reúne textos, todos eles escritos no século XXI já, e publicados... Sim, penso que grande parte deles, sim, já no século XXI. Já todos no século XXI. Já. Mas tinham sido publicados de forma dispersa em várias revistas, jornais, sobretudo no Avante, no jornal Avante, também na Vértice, e depois na Nova Síntese, que é uma revista da Associação promotora do Museu do Neorrealismo, que funciona em Vila Franca de Xira, e na revista As Artes entre as Letras, onde eu também publico normalmente, com alguma assiduidade. Mas estes artigos foram revistos e aumentados, a maior parte deles foram... Foram todos revistos para a presente edição, sim. Tivesse cuidado, sabes, e alguns aumentei, porque o espaço que eu tenho no Avante é curto, limitado. São 3.000 e poucos caracteres, o que não permite desenvolver muito o ensaio sobre os livros que eu proponho. Justamente. De modo que acrescentei, grande parte deles acrescentei bastante mais do que foi publicado no jornal, no Avante, mas tendo em conta sempre o original e o texto inicial. Eu aproveito para citar aqui a nota do editor na contracapa. Está muito bem escrita, devo dizer. É um texto muito elucidativo sobre o conteúdo. Muito bem feito. Muito bem feito. E aproveito para começar pelas palavras justamente da contracapa. Passo a ler. Na amplidão do seu trabalho, Domingos Lobo, entre jornais e revistas, conferências e encontros vários, tem dado também ao neorrealismo uma importância que esse movimento, sem paralelo na literatura portuguesa, seja pela fértil produção, pela relevância política ou pelo legado histórico que constitui, justifica tanto mais quando, em regra, vem sendo mais ou menos paulatinamente ignorado. E vamos começar então por aqui. Este livro recupera como tema principal o neorrealismo na sua dimensão mobilizadora, quer como origem, quer como estando na derivação, ou seja, como que esteja presente na derivação de uma série de textos. E o mais curioso é que, efetivamente, os textos que tu coliges nesta antologia dão conta de autores tão múltiplos como, e passo a citar novamente, Alexandre Cabral, Alves Redol, Assírio Bacelar, Bernardo Santarena, Egito Gonçalves, Fernando Lopes Graça, Fernando Miguel Bernardes, Fernando Namora, Francisco Viana, Ilse Loza, João José Cochofel, Joaquim Namorado, José Cardoso Pires, José Carlos Arias dos Santos, José Carlos Vasconcelos, José Correia Tavares, José Vial Moutinho, Luís de Sá Monteiro, Manuel da Fonseca, Maria Eugénia Cunhal, Maria Judite de Carvalho, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, Mário Dionísio, Mário Moutinho de Pado, Orlando da Costa, Oscar Lopes, Pedro Estorninho, Romeu Correia
e Soeiro Pereira Gomes. São estes autores que tu resolves congregar nesta antologia sob o grande tema do neorrealismo. Fala-nos disso. Olha, por exemplo, há alguns autores que não são, historicamente, autores neorrealistas. Pois não? E eu começo logo por o Assírio Bacelar. Uhum. O Assírio Bacelar foi um editor ligado à Vega e à Sírio Alvim, inicialmente, que agora, formado, decidiu pôr em livro as suas memórias de infância. E porquê é que eu trago o Assírio a este livro? Porque ele toca em algumas vertentes importantes do neorrealismo, que é a infância durante o Estado Novo, durante o fascismo. Como é que os jovens das classes baixas, vindos do mundo operário e vivendo em Lisboa, Sim. e vivendo sobretudo em bairros populares, e no caso do Assírio, nem sequer era um bairro popular, era uma vila, das muitas que existiam em Lisboa, sobretudo na Graça, algumas ainda existem lá, mas eram vilas operárias que tinham realmente características singulares. E essa vivência da infância, e que ele conta com um registro muito naturalista, se quiseres, faz parte também do imaginário do neorrealismo. O neorrealismo deu muito espaço à infância, a forma como o fascismo e o patronato e o capital corporativo tratava a infância. Logo, nessa obra-prima que são os Esteiros, do Soeiro. Mas há muito mais literatura sobre isso. E foi exatamente pegando nessa vertente que eu achei interessante publicar o texto sobre 2 livros do Assírio Bacelar, que tem a ver com as memórias da infância, mas que também é um mundo de muitos rapazes e raparigas que viveram de forma singular e por vezes dramática, difícil, esse período. Precisamente, ou seja, nós estamos a falar de neorrealismo, estabelecendo contornos que vão bastante além daquilo daquele contornos sociológicos dessa. Sim. Daquele conceito em que queremos conter o neorrealismo, não é? Aquelas fronteiras que querem balizar, conter, limitar e periodizar o neorrealismo, que não faz muito sentido, pois não. Vai muito para além disso, não é? Vai muito para além disso. Aliás, eu junto aí 3 mulheres, a Maria Judite Carvalho, por exemplo. A Maria Judite Carvalho não foi o neorrealista Tucurro, mas os temas que ela aborda, da situação da mulher, também eram caros, também faziam parte do ideário precisamente do neorrealismo. A situação da mulher no trabalho. Logo através de trabalhos da Maria Lamas, por exemplo. E que estas escritoras, a Maria Teresa Horta, a Maria Velho da Costa, a Maria Judite Carvalho, etc., também elas transportam estas preocupações, estas inquietações da mulher contemporânea para os seus textos. E da mulher contemporânea, da mulher durante o fascismo. Exatamente. Durante o Estado Novo. A situação de dependência e de castração, a todos os níveis, também sexual, da mulher durante este período. Exatamente. Isto também é uma das vertentes que interessa ao neorrealismo. Já Manuel Guzmão nos fala desta função testemunhal Sim. Do neorrealismo e a forma como efetivamente também num texto da antologia acerca de Mário Dionísio, tu dizes a dada altura que o neorrealismo permite a representação do homem em conflito com o seu tempo, e este homem em conflito com o seu tempo
perpassa a infância, perpassa a condição da mulher e perpassa a condição dos homens e desta colocação do povo pela primeira vez também Sim, sim, sim. nesse altar da literatura, como diz Álvaro. Não foi a primeira vez, mas o romantismo também andou por lá. Aliás, o neorrealismo vai, como sabemos, beber muito aos românticos, ao Claro, romantismo. Tá? claro, claro, claro. Mas integrando sociologicamente e criticamente e politicamente. E por isso faz sentido. Há uma abordagem sociopolítica, se quiser, dessa herança do romantismo, vem do Camilo, sobretudo. Mas, por exemplo, um dos textos que eu penso que está mais desenvolvido nesse livro tem a ver com a literatura da guerra colonial. Uhum. Ora, os autores que eu trago para esse texto, grande parte deles não terão ideologicamente nada a ver com o neorrealismo. É realismo. Mas a forma como eles viveram e nos dão a ver a guerra, também eles, a forma crítica como eles abordam essa situação, Uhum. tem tudo a ver com os paradigmas do neorrealismo. Por isso, ou seja, a literatura da guerra, questionando essa situação, limite, que era a guerra, e criticando também como testemunhas nesse território árido e complexo de uma guerra, e sobretudo de uma guerra muito particular, que é a guerra de guerrilha, não é uma guerra de sentido clássico, e criticando essa situação, também esses autores fazem parte dessas derivantes críticas sociopolíticas e de inquietação social Sim, sim. e pessoal também, porque grande parte destes textos são testemunhos fidedignos de uma vivência particular Uhum. e dramática, que eu considero também esta particularidade componente do neorrealismo. O neorrealismo. Não sendo, mas que pode ser uma abordagem, também ela crítica, que Uhum. prolonga muito para além das suas fronteiras Uhum. temporais o neorrealismo. É muito interessante a forma como tu colocas estes textos dentro do neorrealismo, apesar da tentativa de decretar o seu final mais rapidamente possível. Uma coisa que te queria perguntar, enquanto crítico literário, hoje, e tendo em consideração esta visão heterodoxa que se reflete na tua escrita e no teu pensamento sobre o literário, como é que tu te vês no panorama português? Olha, por enquanto tenho tido alguma facilidade em publicar os textos que produzo. Mas em diálogo com os outros críticos, como é que tu te sentes em diálogo com a restante crítica? Bem, temos universos muito separados. Eu tenho um misto, se quiseres, de abordagens, que me permitem escrever no Avante, que me permitem escrever na Nova Síntese, na Vértice, no Artes entre as Letras, embora aí eu tenha um pouco mais de cuidado, porque o Artes entre as Letras é uma revista do Norte, não conotada não muito conotada com a esquerda, embora seja uma revista plural, em que a Ana Salete Miranda, com alguma inteligência e saber, abre as suas páginas a diversas correntes, e Uhum. isso é muito estimulante, não é? De modo que eu tenho toda a liberdade para escrever os textos
É de liberdade que estamos a me falar. interessam escrever. Uhum. De modo que não tenho tido até agora, também, se eu quisesse publicar no Público ou noutros jornais, se calhar não me publicariam os meus textos, não é? Não estou a ver, mas também nunca tentei. Não é? Sim. Mas Nunca tentei. é curioso estes espaços de liberdade que se conseguem imaginar e efetivamente ocupar, porque realmente... Eu lembro-me que tentei há vários anos, falando até com o diretor, tentei publicar no JL. Sim. E o que me foi dito é que o JL já tinha os seus críticos literários e não precisavam de mais. De modo que, a partir daí, eu também não procurei, porque tenho outras funções, faço outras coisas e a crítica literária não é propriamente a minha preocupação principal. Principal. Mas digo-te que até agora não tenho tido problemas em escrever e tenho um bom relacionamento com alguns que concordam comigo e com os quais me dou bem, com os quais nos relacionamos de uma forma civilizada, não é? Com o Miguel Real, posso dizer, por exemplo, dou muito bem com o Miguel Real. É esse diálogo Eu já falei de livros que eu dele, ele já falou dos meus livros. E quando nos encontramos, agora não tanto que ele já faz menos aparições públicas, mas quando nos encontramos, já nos encontramos várias vezes nas mesmas sessões, nos mesmos espaços, epá, e o nosso entendimento é sempre salutar e afetivo. Exato. Dou muito bem com ele. E é importante sabermos que na crítica literária pode haver vozes dissonantes e pode haver autores desalinhados como tu, porque efetivamente o alinhamento por vezes impede, eu tenho a certeza de que impede o avanço do conhecimento, do pensamento sobre os textos e da criação de efetivamente novas ideias que permitam dar saltos no campo da estética literária. E é nesse sentido que, quando tu escreves uma nota, na tua nota biográfica, no livro, no final, dizes que andas por aí atento, penso que nos deixas a todos bastante apaziguados por saber que continuas atento a olhar e a deixar o teu olhar crítico para nos permitir também encontrar em textos escritos em 2019, em 2018, as ligações necessárias a um movimento estético que deixou raízes tão profundas no panorama literário português, como o neorrealismo, e que tantas vezes é colocado na prateleira sob pretexto de não ter atualidade, de não haver atualidade para ele. E acerca dessa falta de atualidade do neorrealismo, eu vou chamar a atenção para a tua capa, que é uma capa muito neorrealista. Exatamente. É uma capa muito neorrealista, é uma capa que nasceu assim de um rasgo. E muito contemporânea. Muito contemporânea. Nós temos o homem da bicicleta, E estamos a ver, e são os novos proletários, não é? Os grandes e possivelmente explorados, não é? De uma forma sem direitos, sem poderem reivindicar, sujeitos a serem chamados a qualquer hora, sem terem liberdade, sem terem um horário, sem terem dias de folga, não é? E depois a bicicleta, que está muito ligada a um determinado período histórico da resistência, e que é muito neorrealista. Realmente essa capa é brilhante, não é? Pelo simbolismo, não é? Por aquilo que ela comporta de simbólico e de carga, e transportando-a para os nossos livros.
E também o neorrealismo, deixa-me dizer-te uma coisa que se está a verificar agora, e em conversa até com a Carina Infante do Carmo, que acaba de publicar também um interessante livro de ensaios sobre o neorrealismo, que se chama A Noite Inquieta. Noite Inquieta. Que saiu na Humus há pouco tempo. Mas em conversas que tivemos, na última festa de Bava, ela é da opinião que o neorrealismo está de novo a ser estudado nas nossas faculdades de letras, e é bom que isso aconteça, porque houve anteriormente muito preconceito ideológico em relação, não tanto estético. Não é? O preconceito estético é aqui um bocadinho tocar ao lado. Porque o preconceito, o verdadeiro preconceito, era ideológico. Sim. Mas neste momento há realmente já ensaístas que se estão a dedicar ao estudo do neorrealismo com alguma seriedade, e sem essa carga de preconceito que existiu durante muitos anos em relação ao neorrealismo. De modo que eu penso que neste momento a abordagem que está a ser feita é colocar o neorrealismo como a mais importante corrente literária do século XX. Português, precisamente. E foi exatamente por o pretexto ideológico que levou a um esvaziamento da importância estética do movimento, porque tentou subsumir-se o neorrealismo a um movimento de propaganda política. E com isto acabava por se dizer as obras não eram assim tão boas, os textos não são assim tão bons. No fundo queriam veicular uma ideia, e esta desvalorização estética do neorrealismo em algum momento teria de ser contrariada, porque os textos falam por si e temos-los para ler, como tu os leste para escrever estes textos, e é mesmo muito importante saber que a Universidade está a retomar esse estudo. Está. E o que significa que em breve as nossas escolas também retomarão a leitura dos textos. Houve um período, eu lembro que nos anos 60, tanto o Redol como o Fernando Namora foram dois dos autores mais lidos durante os anos 60 e 70 do século XX. De tal maneira, e já que estou a falar como editora, e de tal maneira que a editora Europa América fez com estes dois autores um contrato que era absolutamente inédito em Portugal. Que os ligava à editora com um contrato em que eles teriam que publicar um livro por ano. Ou seja, tinham a garantia de que o livro seria publicado, mas ficavam obrigados a publicar um livro por ano, e ao mesmo tempo iam recebendo todos os meses os seus direitos por avanço. Muito bem. Ou seja, era-lhes permitido ter, se quisermos, um ordenado mensal por parte da editora para poderem até sobreviver da escrita. No Alves Redol isso não aconteceu, porque ele tinha o seu trabalho na agência publicitária, mas o Namora, por exemplo, interrompeu as suas funções enquanto médico para se dedicar inteiramente à escrita. E isto só foi possível porque eram realmente autores que publicavam muito e que eram muito lidos. Senão o Leão de Castro não embarcava nesta aventura que foi inédita, né, no panorama editorial português, e penso que só foi repetido agora, há uns anos, esta parte, António Lobo Antunes. Exatamente. Não conheço outra situação semelhante. Muito, é muito... Isto prova da importância do neorrealismo
dos textos, exatamente. E da força que alguns autores tinham junto do público. O Exatamente. caso do Soeiro Pereira Gomes, do Testeiro, Uhum. e muitas outras obras que ainda hoje, Uma Abelha na Chuva, continua a ser publicado, em vários formatos. Continua a ter autores, ainda hoje jovens, que leem o Carlos de Oliveira, que se diz a poesia do Carlos de Oliveira, que se diz a poesia do Joaquim Namorado, que se diz o José Carlos Hébio dos Santos todos os dias, e todos os dias ouvimos na rádio, Precisamente. através das cantigas, e de muitos outros. O Barranco de Cegos é uma verdadeira obra-prima da nossa literatura. Extraordinário. É Ninguém verdade. tem dúvidas E não sobre é isso. datado, como é suposto dizer-se que é um Não, livro datado. claro. Serviu uma época, serviu um É universo. os maias, o Barranco de Cegos é os maias do século XX. Exatamente. Exatamente. É uma reflexão muito, muito interessante do Barranco de Cegos. Agora, este livro não tenta de alguma maneira, faz ainda algo ainda mais extraordinário, que é, efetivamente, valoriza o aspecto estético-literário destes textos, de uma forma brilhante, vai inclusivamente fazer relacionar os textos com outros domínios da arte, como o cinema, o teatro, a forma como há uma interdisciplinaridade que é convocada pela tua reflexão estética, e que enriquece muito essa reflexão do neorrealismo enquanto movimento estético literário e a importância dele, mas não corre o risco de esvaziar o seu conteúdo ideológico. Ou seja, a valorizar o aspecto estético do neorrealismo, tu não tens necessidade de fazer uma limpeza, um branqueamento do movimento, dizendo, mas independentemente da carga ideológica, o movimento estético é rico. Não, tu consegues fazer efetivamente uma reflexão integrada daquilo que é a importância ideológica e a importância estética. E esse é o grande valor desta antologia, que não tenta esquivar-se ao problema e tenta realmente afirmar as duas dimensões como centrais na construção do neorrealismo. Neorrealismo do século XX, que se estende ao século XXI. Ou seja, ideologicamente, também existe uma ligação dos textos convocados pela luta que efetivamente estes textos reclamam. E por falar em luta, lembramos sempre de outro livro que é publicado este ano, com o teu, que são os 100 anos de luta do partido. Do Partido Comunista Português. Portanto, no centenário do Partido Português, temos os 100 anos de luta ao serviço do povo e da pátria, pela democracia e socialismo, que é um livro que fala de um percurso, fala de um percurso histórico de 100 anos, e onde também se fala deste percurso literário, artístico, estético no processo da luta. Queres falar um bocadinho sobre essa ligação que pode ter, essa reflexão hoje sobre a estética no século XXI? Porque é a partir de hoje que nós temos de olhar para estes livros, tanto o teu, que fala de textos passados, mas que projeta-se no futuro, como o livro dos 100 anos de luta, que é um livro profundamente prospectivo, é um livro que lança cordas ao futuro. Concordas? Concordo absolutamente. Aliás, fiz um texto para o Avante sobre o livro. Está muitíssimo bem feito, muitíssimo bem escrito, que se percorre, porque também está profusamente ilustrado, não é? com as diversas etapas do partido, com os congressos que foram importantíssimos para a evolução ideológica do partido e para a sua organização. E depois, é verdade que o neorrealismo, alguns autores do neorrealismo, Sim. que eram ao mesmo tempo militantes do partido, mas nem todos o eram. Sim. O caso do Bernardo Santareno, de que eu também falo nesse livro, nunca foi militante do partido. Foi um homem embora um homem de esquerda e participante e solidário,
nunca se inscreveu no partido, Uhum. mas isso não o impediu de ser um companhão de ruta do partido, não é? Connosco, colaborar e participar nas lutas do nosso povo. Ora, os autores neorrealistas e o neorrealismo faz parte dessa memória coletiva. Esteve sempre nos momentos mais altos, não é? E mais difíceis. Muitos deles estiveram presos. Não é? Sim. O Redol, não é? O Redol, o Mário Dionísio, o Urbano Tavares Rodrigues, etc, etc. Muitos estiveram realmente presos por defenderem as suas ideias e por defenderem a justeza das suas ideias, não é? Da sua luta. Mas, sobretudo, por escreverem livros que, no entender da censura, não deviam escrever. Não é? Não seguindo o ideário do fascismo. Uhum. Os 100 anos do partido, os 100 anos, o livro dos 100 anos de luta do partido, também tem essa carga. Também pertence aos autores, a esses autores, que com o nosso povo e com os militantes do partido, os seus dirigentes, os que estiveram presos, que estiveram na clandestinidade, os que foram deportados para o Tarrafal e para Angra do Heroísmo. Eu estou a fazer um livro para a URAP sobre as prisões de Angra, Uhum. e digo que por vezes é muito difícil escrevê-lo, porque aquilo é tão bárbaro, não é? Tão primário. Tá? E os comunistas viveram isto. Sofreram duramente na pele o quererem um país mais justo, mais livre e mais solidário. Uhum. Tá? E os escritores tiveram também nesta luta, mas não apenas os escritores. Tivemos também os pintores, tivemos os atores, os dramaturgos, os poetas, os cantores connosco. É? Foi uma luta de todo um povo para tornar este país mais livre e melhor. E penso que este livro do partido reflete tudo isso. E ainda bem para nós. E ainda por cima é um livro que nos honra, Uhum. até pela forma como está escrito e pela forma como está desenhado, como se conta a história do partido. Não é? E depois é um objeto gráfico lindíssimo. É um, é Não um, é? é um testemunho, é um arquivo de testemunhos É, absolutamente essencial. É um livro muito bonito, é um muito bonito. belo livro. É, Hum. Olha, Domingos, foi um prazer ter esta conversa desalinhada contigo, pois. saber que continuas a escrever, a produzir, a escrever crítica no campo do ensaio, teatro, ficção. Ah, alguma promessa de futuro assim para breve, alguma coisa que nos queiras dizer? Olha, agora acabei um livro de contos, eh, com uma nova linguagem e em que eu inauguro uma outra abordagem estética, já que estamos a falar disso, Que bom. com histórias muito curtas, Uhum. com contos de 2, 3 páginas por aí, Uhum. e estou a meio de um policial, Que na linha das máscaras sobre o fogo. sabes que essa vai-me Mas direito é, da formação, não é? Os policiais. mas é a mesma linguagem, é o mesmo detetive, Uhum. só que desta vez está no Porto, eh, no rescaldo do que foi o verão quente de 75 e 65. dos crimes que a direita praticou nesse período. Ficamos à espera com muita curiosidade. hum, Isto, policial e no Porto, que é a minha cidade, eu vou ser a leitora número um, certamente. Já tenho um outro que se passa no Porto, não é? Uhum. Mas que não foi publicado página a página, Uhum.
que se chama Cartografia de Ossos, Hum. não é? que pega no detetive, no detetive não, no inspetor da PIDE, que está nos pés nus na água fria, não é? E já depois do 25 de Abril, e é ele a recordar todas as safadezas que fez na vida, já em fim de vida, não é? Uma revisitação, enfim. A revisitar todas as suas safadezas ao longo de uma vida desgraçada. Muito bem. Domingos, até breve. Até breve. Esperemos que da próxima vez todos juntos com uma plateia cheia de leitores ávidos que te possam fazer muitas perguntas e não tenhas de ouvir apenas a tua interlocutora, neste Não, caso. mas foi um prazer, Sónia, foi um prazer. E até breve. Até breve. Obrigada.